galera, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, vamos falar um pouquinho dos números do Cruzeiro, os números do favoritismo do Cruzeiro nessa Copa do Brasil. A gente vai trazer alguns recortes para mostrar o tanto que o Atlético vai ter que remar, o tanto que o Atlético vai ter que subir a montanha se quiser classificar contra esse time do Cruzeiro. Beleza? Mas antes, galera, vou pedir para vocês aquele recado de sempre. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e hypa esse vídeo. Dá essa moral pra gente. Rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês. E vambora. Espero que a gente consiga chegar a essa marca o mais rápido possível. E agradecer a todo mundo que tá aí com a gente. Além disso, tem todas as minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Se você puder deixar o like lá, seguir, vai ajudar demais o meu trabalho. Beleza? Vambora, vamos falar disso porque é o seguinte, galera. Primeiro eu vou começar com um recorte especial. Especial para um jogador específico. Cássio. O Cássio, ele não tem Copa do Brasil, né? Ele foi campeão mundial com o Corinthians, ele foi campeão da Libertadores com o Corinthians, ele foi campeão brasileiro com o Corinthians, mas ele não foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Inclusive, perdeu uma final pro Cruzeiro, aquela do Arrascaeta, né? E aí eu queria falar pra vocês, em boa fase no Cruzeiro, Cássio não leva gols na Copa do Brasil há mais de 2 anos. 2 anos sem tomar gol na Copa do Brasil. Ele será uma das figuras decisivas para manter a vantagem do Cruzeiro diante do Atlético na Copa do Brasil. Ainda sem levar gols na competição, o dono da meta da Raposa acumula 2 anos sem ser vazado no torneio. Cássio não levou gol em nenhum dos 5 jogos do Cruzeiro na Copa do Brasil desse ano. Ficou sem balançar as redes, sem as redes balançadas no 5-0 no agregado contra o Vila, no 2-0 sobre o CRB e também no 2-0 contra o Atlético na Arena MRV. Na temporada passada, Cássio chegou depois da eliminação da Raposa para o Souza na primeira fase. Pelo Corinthians, atuou em uma partida apenas na campanha do time paulista. Não levou gols na vitória por 2-0 sobre o São Bernardo. Nas outras partidas do Corinthians, ou ficou no banco ou não estava na partida. Carlos Miguel virou titular nesse período. O último gol sofrido por Cássio na Copa do Brasil já superou 2 anos. Foi em 16 de agosto na derrota por 2-0 para o São Paulo. Naquele dia, o então goleiro do Corinthians levou 2 gols do Ayrton Rato e Lucas Moura. Cássio foi luva de ouro da Copa do Brasil por 2 vezes. Em 2018, quando chegaram à final, e em 2022, ano que foi vice-campeão com o Corinthians. Anos em que foi vice-campeão, então tem dois vice-campeonatos, verdade. O goleiro busca um título inédito do torneio, no qual é recordista de jogos com o time paulista. Cássio defenderá a meta do Cruzeiro na próxima quinta-feira às 7 horas. E se sofrer apenas um gol, a Raposa passa de fase. Então o primeiro recorte importante é o Cássio, né? Ele é um cara muito decisivo, é um cara muito diferenciado, principalmente em competições mata-mata, principalmente em momentos decisivos, em pênaltis. É um cara que fez a carreira dele assim. Então 2 anos é um bom recorte sem tomar gols da Copa do Brasil. E é um cara que com certeza vai ser fundamental, né? Se tiver um dia inspirado, pode fazer total diferença para o Cruzeiro contra o Galo. Porque, cara, a defesa do Cruzeiro ela já é muito boa e ela se deve a alguns fatores. Claro, primeiro pelo goleiro, que é um ótimo goleiro, mas especialmente pelo sistema defensivo, pelo bloco defensivo, né? A primeira linha de 4 e a segunda linha de 4. Né? A primeira com Fagner, ou William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Christian, Lucas Silva, Lucas Romero e também o Wanderson. Esses 8 jogadores, eles são fundamentais para esse bloco ser bem compacto, bem sólido e ajudar o Cruzeiro a ter uma das defesas mais difíceis de ser vazadas no Brasil. Uma das melhores defesas do Brasil. E sim, para mim, o principal triunfo do Cruzeiro na temporada é ter uma defesa muito sólida, que sofre muitos gols, e isso passa uma segurança ainda maior para o seu goleiro. Então é um time que toma muito poucos gols e não toma muita goleada, né? A verdade também é essa. É um time que toma muito poucos gols e não passa tantos apertos. E eu falei no início do vídeo que o Atlético vai ter que subir uma montanha muito grande, né, para bater o Cruzeiro. Vai ter que subir uma montanha gigantesca se quiser passar de fase. E eu falei também que é uma defesa muito difícil de ser vazada. Então eu trouxe um outro número para você. Fator Jardim, a matéria do GE, tá? Essa outra também que eu li é do GE. Cruzeiro não perde há 30 jogos por uma diferença que o elimina na Copa do Brasil. 30 jogos. Vamos lá. Com o técnico português, Raposa foi derrotada apenas uma vez por mais de um gol de diferença.
O Cruzeiro tem vantagem importante contra o Galo por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Além do bom desempenho recente, o time de Jorge Jardim tem 2 números a favor nessa busca para confirmação. Após a vitória de 2-0 no jogo da Ilha, os dois jogam 7h30 na quinta-feira. O resultado da Arena MRV fez com que o Cruzeiro avance com uma derrota por um gol. Revés de 2 gols da decisão por pênalti, e caso o rival ganhe de 3, diferença, a Raposa será eliminada. Esses 2 cenários não acontecem há 30 jogos. Desde que o Leonardo Jardim estreou pelo Cruzeiro dia 2 de fevereiro, a única derrota por mais de um gol de diferença foi contra o Internacional, 3-0. Duelo da segunda rodada do Brasileirão contou com a expulsão de Jonathan Jesus ainda no primeiro tempo e foi o único do ano em que a Raposa levou 3 gols. Na rodada seguinte contra o São Paulo, o treinador promoveu profunda reformulação na equipe, com saída de 5 peças, entre elas Dudu e Gabigol, artilheiro da Série A, chamado pelo Ancelotti, seleção. Caio Jorge ganhou posição da equipe a partir dali. Então, desde que o Caio Jorge é titular, o Cruzeiro não perdeu por essa diferença. Desde o jogo com o Internacional, o Cruzeiro disputou 30 partidas com apenas 5 derrotas, todas por um gol de diferença. Muxuque Ruana 2-0, Bragantino 1-0, Palestino 2-1, Ceará 2-1 e Santos 2-1. O jogo contra o Palestino na Sul-Americana foi disputado com o time todo reserva. Nesse período, o Raposo ganhou 17 jogos e empatou 8 e tem 5 derrotas. Vale lembrar que o Atlético venceu o Clássico do Mineiro por 2-0, mas o Cruzeiro estava sob o comando do interino Wesley Carvalho no jogo que antecedeu a estreia de Leonardo Jardim. Naquela partida, o Gabigol foi expulso no primeiro tempo após acertar o rosto do Leão com o braço. Então eu acho que esse dado é um dado muito forte, é um dado muito relevante para a gente trazer à tona. Por quê, gente? Eu acho que tem 2 cenários. Primeiro é uma decisão, e é um clássico. E decisão em clássico são jogos truncados, são jogos pegados. O jogo de ida foi muito assim e o Cruzeiro conseguiu ainda assim fazer 2 gols. Eu acho muito difícil o Cruzeiro tomar 2 gols. O time do Cruzeiro é um time muito sólido, é um time muito diferente na defesa. Para mim, uma das melhores, se não a melhor defesa do Brasil, a defesa mais sólida, muito difícil de infiltrar. É um time que deixa pouco espaço, é muito bom na bola aérea, mas também é bom por baixo. É uma defesa, para mim, muito complicada de se furar, de se entrar. E o Cruzeiro está 30 jogos sem perder de uma diferença que o elimina da Copa do Brasil. Isso é um dado muito relevante. É um dado muito relevante. Isso mostra o tanto que essa defesa é diferente. O tanto que essa defesa é sólida. O tanto que o Atlético vai ter que escalar, subir, fazer o impossível para passar desse time do Cruzeiro, né? Acho que o Cruzeiro é muito favorito. Acho que o Cruzeiro é um time a ser batido na Copa do Brasil e para esse jogo. E com isso, com esse dado específico, a gente mostra um pouco mais da visão de fora. O tanto que é difícil fazer 2 gols no Cruzeiro. Vai ter que ser um jogo atípico, vai ter que ser um jogo diferente, alguma expulsão, algum fato novo, acontecer alguma coisa no jogo que deixe o jogo diferente, como tomar um gol rápido, como alguma falha bizarra que acaba dando chance e muda o anímico do Cruzeiro e melhora o anímico do Atlético. Então eu acho que tem que acontecer algum fato diferente para esse jogo o Atlético passar. O Cássio tomar um frango, o Atlético achar um golaço, um gol de cabeça rápido, enfim. Aqueles fatos que o futebol adora contar e mostrar. Mas nesse caso específico eu tô achando muito difícil. O Cruzeiro é mais time, o Cruzeiro é mais favorito para esse jogo e tem uma defesa que transforma o favoritismo em um momento mais difícil ainda pro Atlético, né? Transforma esse favoritismo ainda mais alto, porque é difícil fazer gol. É difícil, no futebol você tem que fazer gol no seu adversário. E o Cruzeiro gosta também de contra-atacar. O Cruzeiro gosta também de machucar o seu adversário no contra-ataque. E vai jogar da melhor forma. Linhas baixas e contra-atacando. E isso é um fato muito diferente pro Cruzeiro. Por mais que o Atlético tenha um técnico novo, por mais que o Atlético animicamente mudou o ambiente, acho ainda assim muito complicado. E o Cruzeiro é sim favorito. Então o Atlético vai ter que fazer muita coisa para passar de fase na Copa do Brasil, e a gente acabou de mostrar isso por quê, né? E quando a gente traz os números eles evidenciam um pouco do jogo, eles conseguem decifrar como pode ser a partida, e eu acho que nesse caso o Cruzeiro tem a vantagem, e aí, nesse quesito, nesse contexto, a gente está explicando por que essa vantagem existe, porque essa vantagem é enorme. O Atlético não perde pro Cruzeiro no Mineirão há 6 jogos, são 3 vitórias e 3 derrotas, 3 empates, do Atlético contra o Cruzeiro. Então o Cruzeiro, um empate ou uma derrota de 1-0 ainda assim classifica o Cruzeiro, e o Atlético ainda mantém esse dado aí, né, que a gente trouxe. Mas acho muito difícil, e vamos ver como vai se desenhar essa partida, vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Mas sim,
o Cruzeiro é bem favorito e vocês, cruzeirenses, podem ficar ainda mais felizes em relação a isso. Mas não quer dizer que já passou, não quer dizer que tem algo ganho, porque o futebol, ele sempre gosta de pregar peças na gente. Beleza? É isso, galera. Trouxe esses números pra você porque eu acho que são números muito interessantes e que mostram e deixam a gente desvendar um pouco mais a partida, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Tamo junto, é nóis.